E para quem, e para quem conhece, ele primeiramente eu coloquei ele como Javier Chomer, que eu acho que é uma qualificação assim maravilhosa, que eu não paro de falar bem disso, das formações, não só do Chomer, mas das formações de movimento juvenil. São muito importantes, a gente tem sempre que valorizar isso. Tá? Ele é um economista e ele é um O rabino. economista saiu errado, porque talvez eu queria ser economista, mas eu sou sociólogo. Sociólogo. Poxa vida. É quase isso, né? Eu, Então ele é um sociólogo e foi, não tão recentemente, mas assim, acho que tem um ano e pouco, não é isso? Ele foi ordenado rabino pelo Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion de Jerusalém, e atualmente ele serve na sinagoga Kehilat Alev, em Tel Aviv, como parte da equipe rabínica do Beit Daniel. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite e vamos então escutar o que você tem a dizer para nós sobre Parashat Re'eh. E bom dia para você e para essa menininha linda. Theodor. Theodor. É. Tá de longe aqui. Theodor Boker Tov. Bom dia para vocês. Aqui a gente já está de tarde. Primeiro de tudo, é um prazer estar voltando para esse estudo. Realmente, como o Vitor falou, faz mais de um ano que eu participei da última vez. E antes de eu vir para aqui, para Israel, eu também participava na quinta-feira daí, indo para a área. Na época ainda não tinha Zoom, essas coisas. Acho que felizmente, porque o Zoom foi consequência do Covid, mas pelo menos também está me dando a oportunidade de estar participando desde Tel Aviv, com o Theodor aqui. Eu sei que a Terezinha também está aqui em Israel. E meus pais também estão aí do Brasil. A gente vai falar, estudar sobre a Parashat Re'eh, que a gente ouviu agora a reza. Eu escolhi três pontos da Parashá, que a gente vai fazer zoom in, que a gente vai estudar mais a fundo, e não a Parashá toda. Então eu peço que vocês fiquem comigo e com o Theodor aqui. Ele vai dar uma choradinha, mas a gente está junto. Onde está? Ok. Vou compartilhar com vocês a tela. E espero que me façam um sinal com a cabeça assim quando vocês estão vendo. Estão vendo, ok. Então a gente tem aqui a Parashá, está em hebraico e em inglês. E eu separei alguns psukim, alguns versículos. O primeiro deles é o começo da Parashá. Re'eh anochi noten lefanechem ayom bracha uklala. את הברכה אשר תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. O início da Parashá, ele está em perfeita conexão com a Parashá que vem antes. A gente está na Parashá Re'eh, é a quarta Parashá do livro de Dvarim. Dvarim, além da revista aí, Dvarim, que vocês conhecem, é também o livro da Torá. O quinto livro do Pentateuco, e a gente está na quarta Parashá. De uma maneira geral, o Dvarim, esse livro, é um grande discurso, monólogo de Moshe. Moshe falando para o povo o que passou e o que aconteceu e meio que colocando o selo do que a gente vai ter que fazer daqui para frente. A última parashá que a gente leu semana passada é Ekev. E a gente fala que o povo que vai entrar em Israel só vai ter chuva se eles se comportarem segundo as mitzvot, as regras, a retidão que Deus passou para a gente. E esse pensamento de
só receberemos... Não. Esse pensamento de só receberemos chuva se a gente se comportar de uma certa maneira, continua aqui. Esse primeiro versículo, veja, eu coloco na sua frente a bênção e a Maldição. E a maldição, obrigado. Isso me faz pensar qual é a minha relação hoje. Eu sempre gosto de fazer esse pulo no tempo. A gente está lendo a Torá que foi escrita em certa época e de uma maneira fundou a religião como a gente conhece, mas eu sempre me pergunto como é que eu me conecto com esse texto hoje. Acho que... Eu sei, meu. Como rabino reformista, acho que essa é uma das perguntas de que eu preciso e eu quero trazer o conhecimento da Torá para a minha vida. E quando eu leio isso, e quando eu leio também a Parashá anterior, eu penso, ok, Deus, ele é um Deus que ele antes de tudo, ele coloca o que tem o lado bom e o lado ruim, tem a bênção e tem a maldição. Mas a minha relação com Deus, ela tá de uma forma, esqueci o nome da palavra. Em inglês. Não. Ou em hebraico. Tluia. Pista. Não. A pista. Ela tem em condição. Ela tem uma condição. A minha relação com Deus tem uma condição. Para eu receber a bênção, para eu ter uma vida boa, eu preciso fazer certas coisas. E eu acho que assim, eu não acredito num Deus que recompensa. Deus não é um Deus que vai julgar e vai falar, ok, você recebe a bênção e você recebe a maldição. Pode ser que naquela época, na época que escreveram a Torá, essa era a compreensão de Deus. A recompensa era uma coisa importante e é o que a gente vê em relação à chuva. Mas essa não é a minha relação teológica com Deus. Eu acho que esse é o primeiro ponto da Parashá, e a gente vai ver. Eu gostaria muito de ouvir perguntas e pensamentos, mas eu quero continuar para o próximo ponto, porque ele se conecta muito. Porque esse Deus da recompensa, ele coloca nessa nossa Parashá uma das frases mais... uma das frases mais bonitas e também interessantes da gente pensar do judaísmo. E a frase é a seguinte: Ki am kadosh ata la Adonai Elohecha uvecha bachar Adonai liot lo le'am sgula mikol ha'amim asher al pnei adama. O que a gente lê nesse passuco? Que vocês são um povo sagrado para Deus. Deus escolheu vocês, ou a gente, e que a gente vai ser o povo escolhido entre todos os povos da terra. E a gente pode interpretar essa frase por várias maneiras. Eu trouxe 3 midrashim, 3 histórias que tentam entender o que significa ser o povo escolhido. Porque o povo escolhido, se eu continuo o pensamento do Deus que recompensa, eu vou num certo caminho. Ok, então se eu sou escolhido, a recompensa vai sempre estar lá. Mas tem diferentes formas de entender esse passuco. E eu quero trabalhar 3 formas que eu acho que elas abrem um campo filosófico e teológico
de como, de, de como me conecto e me reconheço como judeu. Então, primeiro de tudo, é o entendimento simples do versículo. O povo escolhido. Ok. Como é que eu lido com isso? Vamos lá, a gente tem 3 midrashim. Esse primeiro midrash também não está em inglês, não está em inglês nesse site. Kiam kadosh atala Adonai dushat atzmecha ubecha bachar Adonai melamed shekol echad veechad miשראל היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הכנענים. O que ele fala? Você é o povo santo ou santificado para Deus, santificado em si mesmo. E Deus escolheu vocês como povo. Isso ensina que cada um do povo de Israel era mais Haviv, era mais era preferido perante Deus do que os canaanitas, aqueles que moravam na região onde a gente está falando que passa a Torá. Então, essa questão do povo escolhido pode ser entendido, eu acho que é a primeira forma de entendimento, é isso, você fala assim, ok, se eu sou o povo escolhido, então eu sou preferido, eu tenho uma relação mais próxima com Deus do que outros povos. Essa é a primeira reação, e eu acho que ela é bem natural. Você falar, ok, eu sou o povo escolhido, eu tenho uma relação preferida com Deus. Deus que reconhece outros povos, mas eu tenho um lugar diferente, diferente em relação aos outros povos. Essa é só a primeira reação ao texto. A segunda reação ao texto é que é o mesmo passuco, eu estou lendo outro midrash. Amar Moshe, Riboni, Meshivim umot ein et mitzaveni al achat me'em ela al Israel. כי תישא את ראש בני ישראל, ואל בני ישראל תאמר, ואל בני ישראל תדבר. צב את בני ישראל, דבר על בני ישראל, ואתה תצווה את בני ישראל. כל מה שאתה מציבני, על בני ישראל. אמר לו, לפי שהם חביבין עליי מכל האומות, והם סגולתי, ובהם חשקתי, ובהם בחרתי, שנאמר, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לא לעם סגולה, Ok, aí continua. Agora eu vou traduzir falando. Moisés, ele vira para Deus e fala. Desculpa. Moisés, ele fala com Deus e quase que lamentando, ele fala, existem 70 outras nações, 70 é um número chave, assim, existem muitas outras, mas sempre que você fala para o povo de Israel, você demanda do povo de Israel, você comanda o povo de Israel, tudo isso é sempre para o povo de Israel. E essa é a segunda forma de reagir ao povo escolhido. Como é que eu entendo essa segunda forma? É o povo escolhido, logo, esse povo tem mais responsabilidades, tem diferentes responsabilidades. Por sermos o povo escolhido, a gente tem a responsabilidade de se comportar de uma maneira especial. Dessa reação que a gente fala, por exemplo, que a gente gostaria que Israel, como um Estado judeu, fosse um Estado sem corrupção, a gente gostaria que Israel, ou o exército de Israel como um exército judeu, a gente gostaria que fosse o exército, um exército mais moral, ou seja, nós temos responsabilidades como povo escolhido perante as outras nações e perante Deus. É diferente de falar a primeira reação, eu sou o povo escolhido, logo eu sou preferido por Deus. Então, a primeira reação, eu sou preferido por Deus.
A segunda relação é: eu tenho uma responsabilidade muito grande por ser o povo escolhido. Opa. A terceira reação é o mesmo, eu estou no mesmo passuco, o mesmo versículo do povo escolhido. Outro midrash. Ki am kadosh ata le'Adonai Elohecha, kedusha she'i alecha e garma lecha. Então ele está falando o seguinte: nós somos o povo escolhido, ou o povo santificado por Deus. Essa sacralidade, essas essa santidade, ela parte de dentro de você. Ela é a causa e ela vem de dentro de você. E essa é a terceira reação. Como é que eu entendo isso? Por nós sermos escolhidos, existe alguma coisa especial ou existe alguma coisa específica ou especial, a gente pode discutir sobre isso, dentro de nós. Ou seja, por sermos um grupo de pessoas que dá o melhor de nós mesmos, ou que dentro de nós a gente tem a oportunidade de ser pessoas especiais, nós somos o povo escolhido. Essa terceira reação é uma reação que parte do indivíduo, ou da individualidade, em nome do coletivo. Então, a gente tem 3 diferentes reações ao povo escolhido, e eu acho que eu vou, antes de continuar na Torá, eu queria que a gente conversasse, porque o fato da gente... pelo que eu conheço, eu falo pela minha sinagoga aqui em Israel, ou pelo movimento reformista em Israel. Há muito tempo que eu já não estou dentro das discussões do movimento reformista no Brasil ou fora de Israel, mas é muito fácil para a gente meio que pular esse versículo. Porque a gente fala assim, olha, nós somos como todos os outros povos. Quando a gente fala sobre a igualdade dentro do movimento reformista, é igualdade dentro e fora. Ou seja, acho que a reação mais natural para um rabino israelense, para esse passuco, para esse versículo, é pular. É falar o seguinte, olha, eu prefiro não falar sobre ser o povo escolhido, porque... Constrange. Oi? Constrange. Porque é difícil falar sobre o povo escolhido. As pessoas têm uma relação sentimental com esse tema também. E eu acho que justamente por ter uma relação sentimental com esse tema, é que a gente deve abrir o livro e deve falar sobre ele. Então a gente viu que tem 3 reações. Quando a gente fala eu queria trazer uma forma de estudo, que é a forma de estudo dos arquétipos, que existe tanto na literatura quanto na psicologia. Quando a gente fala de arquétipo, quando a gente fala de um tipo grande que representa um grande número de pessoas, a gente nunca fala que ele existe na realidade 100% do tempo. Então, ou seja, eu acredito na questão de que os judeus são um povo escolhido. Porém, em diferentes momentos e diferentes épocas da história, a gente lida com essa ideia de povo escolhido diferente. E eu acho que a gente tem que entender a complexidade desse conceito para cada um de nós elaborar como eu me conecto com isso. Esse conceito, outra importância desse conceito é a ideia sionista, a ideia do Estado de Israel como
estado do povo escolhido, então a gente tem também uma certa consequência para isso. Por exemplo, tem aquele, não sei se vocês já ouviram, uma expressão que é Or Lagoim. Nós somos a luz para os povos. Isso vem da segunda reação, como eu falei, por sermos o povo escolhido. Vem cá, meu amor. Vem. Por sermos o povo escolhido, então nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade faz com que o Estado de Israel seja um Estado especial. A gente acreditou nessa ideia durante muito tempo. Mas eu acho que essa ideia já caiu um pouco. Hoje a gente vê, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel sendo julgado em quatro casos de corrupção. A gente vê ministros de Israel, no governo hoje de Israel, que não serviram o exército, porque quando era a idade deles de servir o exército, eles foram considerados radicais demais. Ou seja, pessoas que não são aptas pelo exército para servir o exército, hoje são ministros no governo de Israel. Então, assim, a ideia de que, por ser o povo escolhido, como sionista que eu sou, eu escolhi viver aqui, por ser o povo escolhido, eu tenho certas responsabilidades, já foi para o chão. Ou a gente pode discutir sobre isso. A ideia de, por ser o povo escolhido, eu tenho uma preferência ante aos olhos de Deus, acho que isso é uma questão teológica e que cada um de nós lida de uma certa maneira. Eu não vou entrar muito nessa reação. E a terceira reação é uma reação que eu gosto muito, porque ela demanda de cada um de nós como indivíduos fazer o melhor que nós temos para fazer nesse mundo, porque só a partir do momento que eu trouxer o melhor do Rodrigo para o mundo, é que a gente vai começar a se comportar como povo escolhido. Tem uma relação aqui de particularidade, ou seja, eu acredito que eu tenho uma particularidade como judeu, porém eu tenho uma questão da universalidade, ou seja, da visão humana, que todo ser humano tem a capacidade de ser o melhor de si mesmo nesse mundo. E a partir do momento que todo o povo reconhece essa particularidade, então a gente pode começar a falar de povo judeu como povo escolhido. Se a gente não está lá ainda, ou se a gente não reconhece, ou se a gente acha, ou se a gente acredita que cada um está no processo de ser o melhor, porque eu só posso ser o melhor quando eu estiver em construção, ou seja, é difícil para todo mundo, para todo um povo, ser o povo escolhido. Então, assim, eu queria, então, parar e abrir para perguntas ou para pensamentos e comentários antes que a gente continue na Paraxá. De uma maneira geral, um resumo: povo escolhido, 3 reações a esse versículo do povo escolhido. É o único lugar na Torá que aparece essa ideia do Am Segulá, do povo escolhido. A ideia a primeira reação, preferência ante aos olhos de Deus. A segunda reação, responsabilidade por ser o povo escolhido. Terceira reação, o fato de ser escolhido vem de dentro de nós mesmos, é parte do indivíduo em direção ao povo. Sim. Rodrigo, não, olha, vamos abrir aqui para as outras pessoas falarem, mas eu achei muito legal o foco que você deu, né, e colocando no teu lugar como israelense, reformista, uma pessoa de Tel Aviv, né, como você lê esse momento de Israel, né? Realmente, a gente lê o primeiro passuco
que nós somos o povo preferido, etc., assim, nos causou problema se realmente você não dá o segundo sentido. Olha, nós somos escolhidos porque temos uma responsabilidade especial com o mundo, temos a responsabilidade de sermos Or Lagoim, luz entre as nações, exemplo, exemplo, exemplo e exemplo, né? E no momento que essa situação do nosso povo não agir como exemplo, né, cair no comum, realmente desmonta assim, a tese de uma maneira absurda. Essa tua terceira visão, né, esse teu terceiro enfoque, né, eu vejo que é uma maneira de você se manter. Quer dizer, se você é escolhido, se você realmente tem uma responsabilidade, que você tem uma responsabilidade em se manter com isso, que seja uma conquista diária essa preferência, e não, né, uma coisa que você ganhou e não importa mais, e não importa o que você faça, não importa o que aconteça, você vai ser o preferido. Então, nesse momento específico, né, a gente tem que tentar resgatar, em específico nessa situação de Israel, esse conceito de Or Lagoim, que Or Lagoim nós somos se temos essas situações que você colocou e outras que estão lá saltitando aí aos olhos de todos. Concorda, Rodrigo? Eu vou passar aqui para outras pessoas. Concordo. Bom dia a todo mundo. Vocês estão ouvindo nesse microfone aqui também? A gente está ouvindo? Sim, agora está te vendo também. Obrigado. Primeiro, obrigado aí pelas suas reflexões e colocações, porque uma das coisas que eu adoro aqui é que a gente lê em casa, a gente reflete várias coisas, e aí quando vem alguém com estudo, vem trazendo coisas totalmente diferentes do que você leu e refletiu, e acaba que a gente também, obviamente, pelo que leu, acaba saindo um pouco para o improviso, mas dentro desse improviso e dentro da sua reflexão, Rodrigo, que eu gostei muito, eu fiquei pensando que, primeiro que quando a gente fala em povo escolhido, e escolhido por Deus, pode dar a sensação de que a gente tem que ser perfeito, e a gente está muito longe disso. Eu gosto muito dessa discussão da perfeição, porque nós somos muito imperfeitos, a Torá é uma fonte de sabedoria, ensinamento, conhecimento, mas também não é um livro perfeito, e por isso tudo nela deve ser discutido, deve ser refletido. Para alguns que têm mais conhecimento, vão mais profundo, né, fazem esse zoom in mais profundo, com capacidade, a gente vai aprendendo. Então, de cara, nós não somos o povo perfeito, como o povo escolhido. Depois eu fico refletindo, quando as pessoas, os não-judeus, estou aqui do Brasil, e aí também acho que vale a pena depois ouvir sobre os judeus de Israel, mas os judeus, os não-judeus, o povo, o mundo em geral, diáspora não-judaica, que quando fala ou pensa sobre os judeus em Israel, eu acho que tem uma visão muito, muito errada. E o mais curioso é que muitos judeus têm uma visão muito errada dos judeus em Israel ou da vida em Israel, mesmo os judeus na diáspora, né? Então, tem gente que fala, lá em Israel eles nem precisam ir ao Shabat porque já estão em Israel. Com coisas tão distintas que tornam a gente tão curiosamente estranhos que eu não sei nem qual caminho seria traçado para melhorar esse entendimento. Mas tudo isso fica muito misturado na questão do povo escolhido, né? Então, olhando esse enfoque do povo escolhido como o povo não perfeito. Então, também um pouco dessa colocação, talvez uma quarta ideia do povo escolhido, que é sobre a perfeição que não existe, entendeu? Só um pequeno pensamento sobre o que você falou, André. Eu concordo com você 100%. Quando a gente estudando a história do sionismo, a gente entende que os pensadores sionistas e o início do Estado judeu, eles levaram essa ideia de... e a gente conhece, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, o argumento que Israel foi o único Estado a ser aprovado pela Organização das Nações Unidas.
Isso é verdade? Não, está na nossa cabeça que por a gente ser judeu, por ter tido a Shoah, a gente ganhou o Estado de Israel. Essa é uma visão que a gente pode estudar também, mas a ideia de perfeição está dentro dela, de que o Estado de Israel, a ideia, por exemplo, outra ideia, isso tem várias consequências. A ideia dos kibbutzim. Os kibbutzim são a sociedade perfeita. E ele tipo, o auge da sociedade humana é vir morar num kibbutz. A gente conhece esses pensamentos. E hoje em dia a gente já é difícil viver em paz com eles. A ideia de perfeição realmente ela existe e ela é problemática ainda mais quando a religião ela não está separada do Estado, com E maiúsculo, aqui em Israel. Porque um dos conceitos que a gente está falando muito hoje na sociedade israelense é o conceito de autonomia. Como eu faço como judeu com a autonomia governamental que a gente tem e qual é a minha responsabilidade? Então, esse estudo que eu fiz dessas 3 visões, que você colocou dessas 4 visões para o povo escolhido, ele é super importante para como a gente vai continuar a nossa relação dentro de Israel. O Ricardo vai falar. Olha, você falou do kibbutz, eu lembrei o que é gluiar. Você falou gluiar, não foi? Que você queria uma tradução, Rodrigo? Desculpa, não ouvi. Estava chorando aqui. A tradução que você queria era gluiar ou cluiar? Gluiar é cartão postal, gluiar. Tluiar, é tluiar em taf. Tluai. Com taf, tá. Tá bom. Bom, vamos passar aqui para Ricardo Gorodovitch. Oi, bom dia para todos. Rodrigo, especialmente, boa tarde para você. Ótimo você estar aqui com a gente, muito bom mesmo. Estou vendo aí o Teodoro participando muito ativamente. Ele discordou bastante de mim aqui. Pois é. E me fez lembrar que eu, há pouco tempo, ouvi falar de uma família extremamente sionista, onde nasceu uma menina, e evidentemente não quiseram chamá-la de Teodoro. Então chamaram de Erzlina. Então, espero que você não vá seguir esse caminho, tá, Rodrigo? Erzlina ninguém merece. Não, dos Estados Unidos. Desculpa, na Europa. Bom, mas o que eu queria falar é o seguinte. A gente, na verdade, tem uma dualidade muito interessante que essa paraxá traz de forma muito específica, mas outras paraxot também, como eu prefiro dizer, de Dvarim trazem também, que é uma dualidade entre povo escolhido e povo da escolha. A paraxá começa com uma escolha, né? É apresentada uma escolha diante de nós. E essa escolha ela vai marcar profundamente a vivência judaica ao longo do tempo, a ponto de se estabelecer que determinados fatos que aconteceram com os judeus ao longo do tempo se deveram a más escolhas, né? Escolhas mal feitas. Então, acho que talvez mais do que o povo escolhido, nós sejamos o povo da escolha. E nessa paraxá existe um particular que é a escolha ser... Na verdade, de novo, não é nessa paraxá, mas ao longo do livro do Dvarim existe uma preocupação muito grande de Moshe com o momento em que se entra em Canaã, que se assume o controle da gestão da terra, né, onde se passa a ter uma condução não unidirecional, ou seja, não existe um líder carismático e absoluto que conduz o direcionamento do povo, mas existe uma forma um pouco mais aberta de direcionamento, e as alternativas que isso traz podem encaminhar o povo numa direção ruim. E ao longo do Dvarim, particularmente em Re'eh, a gente vê, fazendo já uma piada sem querer, né, a gente vê que essa escolha tem uma consequência imediata, ou seja, tem uma recompensa
ou um ônus, né? E ao longo do Tanar, esse modelo muda significativamente, né? A gente vê que na Torá, basicamente o que é exigido de nós é o cumprimento das mitzvot, ou seja, que as leis que nos foram ordenadas sejam seguidas. Essas leis, em poucos lugares, elas são 100% especificadas, mas vamos considerar que elas sejam aquilo que consta na Torá, ou seja, a Sereta de Brot, as comemorações das festas e assim por diante. No livro de Neviim, de uma forma geral, isso muda significativamente, ou seja, não é mais exigido do povo que eles sejam cumpridores das mitzvot. Passa a ser exigido do povo, para que eles possam ter os benefícios dessa escolha, passa a ser exigido do povo que tenham um comportamento ético e moral, né? É o que a gente lê em Yom Kippur, por exemplo, na Haftarah, né? Que não é aquele jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é um jejum de atitudes positivas, né? Ou seja, o rito, e de certa forma em Dvarim isso também já aparece. Moshe é um antecessor dos Neviim, de uma certa forma, ele é considerado um Navi também. O nosso comportamento, mais do que a nossa ligação com os ritos, é que define a nossa consequência positiva ou a nossa consequência negativa. E, finalmente, ainda no Tanar, a gente encontra 2 livros onde isso desaparece completamente, que são os livros de Coelet e de Iov, né? O livro de Eclesiastes e de Jó. Nesses 2 livros, a gente aprende, né, na nossa leitura, que não tem relação nenhuma. Jó era o cara mais correto do mundo e sofre um bocado. Coelet é um rei que viveu de uma forma muito sábia e muito rico e ao longo da vida muito bem, e, no entanto, ao fim da vida ele se sente amargurado porque a sua vida é muito curta. Ele não se sente recompensado pela vida que ele teve. Então, de uma forma geral, me parece que o Tanar ele nos conduz num caminho que tira um pouco a questão de consequência direta principalmente consequência trazida por Deus para as nossas ações, e torna muito mais importante o elemento da escolha, porque essa escolha se dá por um motivo extremamente pessoal e particular, e não por um desejo de que algo nos aconteça, por um desejo de uma recompensa. É uma decisão pessoal que independe dessas consequências. Ou seja, é algo que a gente assume porque essa é a nossa obrigação. Isso é basicamente o que Ishael Leibovitz, que é um pensador moderno, já falecido, de Israel, dizia. As mitzvot, elas têm um único sentido da obrigação. Nós precisamos cumpri-las e ponto final, né? De certa forma, você vai encontrar isso em Maimônides também, né? A meu ver, o que a gente tem de muito mais importante dentro do universo judaico é sermos conscientes da oportunidade de escolha. E isso, de certa forma, está ligado a esse terceiro midrash que o Rodrigo trouxe. Então, acho que a gente, ao longo do tempo, né, na história do sionismo, a gente aprende que Ben-Gurion ele dizia: queremos que Israel seja um país como todos os outros, em que o lixeiro seja judeu, né? Acho que ele exagerou um pouco na medida, Israel tornou-se um pouco demais como todos os outros, né? Mas a escolha e a consciência da escolha continua à nossa disposição. E me parece que esse é o tipo de reação que o povo em Israel vem tendo e que, de uma certa forma, é o que se exige de todos nós também. Gente, Obrigado, Ricardo. Eu queria só adicionar o que você está falando. E uma das sabedorias, uma das provas, uma das consequências do que você está falando é que o fato da gente ser o povo escolhido quase, e você trouxe a reza de Yom Kippur, você trouxe outros livros do Tanar, o fato da gente ser o povo escolhido quase que, eu não quero botar 100% aqui porque é uma afirmação pesada, mas não aparece nas nossas rezas, não aparece na Shacharit cotidiana, não aparece
aparece no Shabat, no final, na reza do Kiddush. Mas durante a semana, nas rezas que a gente reza, a gente fala da responsabilidade que a gente tem, além do Lechaber e as responsabilidades que a gente tem como povo judeu, mas o fato de sermos o povo escolhido só vai aparecer pontualmente em algumas rezas. Eu acho que isso também é interessante. Perfeito. Eu queria aproveitar aqui, saudar, são 20 pessoas que estão aqui no Zoom, tá? Israel, Suíça, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, enfim, saudar essas pessoas e convidá-las para falar. Tem pessoas aqui que gostariam talvez de falar. Charles, você não quer a palavra um pouquinho? Gustavo Zimmermann está nos Estados Unidos, tá? Germano, por favor. Do Brasil. Do Rio. Aqui. Germano do Rio. Primeiro, agradecer o seu estudo, Rodrigo. E uma questão que eu acho fundamental é que, na nossa livre escolha, a gente não deve esperar compensações externas. É uma compensação totalmente interna. E aí a coisa ela se complica, porque se eu tenho direito à livre escolha, eu posso optar por não seguir as mitzvot. Eu deixo de ser judeu? Então, a grande questão que fica aí para mim é que a grande vantagem que nós temos de livre escolha, ela determina que o que eu vou fazer não vou ter uma compensação, eu não quero ter material, ou durante a vida. Então, essa é a primeira questão. A questão que você falou do Estado de Israel, que eu acho que para o mundo judaico hoje é uma situação extremamente delicada. Ser um Estado judeu e o que está acontecendo atualmente complica qualquer visão que a gente pode entender, quer dizer, qual é a diretriz que eles pretendem enquanto Estado judeu. Eu acho que uma das possibilidades é a gente olhar que o mundo hoje ele permite algumas visões diferentes, e eu levanto a questão da democracia, que aí superaria o que eu poderia dizer que é um Estado judeu, ou preferia dizer que é um Estado democrata. O que você falou, Germano, vai totalmente de contra. Israel, não sendo Or Lagoim, não sendo luz entre as nações, é muito difícil. Tá? Eu, só pegando aqui um ganchinho, a gente está chegando ao fim, Rodrigo, vamos separar uns minutos finais para você dar um fecho, mas você falou de Naviim, de profetas, e tem um chamado aqui, primeiro não a idolatria, um manual de conquista, essa paraxá, dentre outras coisas, é isso. Mas tem uma chamada forte, não a salvadores, não a Naviim, não a profetas, adivinhos, nada disso, né? Não confiar em salvadores da pátria. Tá? E eu queria aqui fazer um ponto do momento que a gente está vivendo aqui na comunidade, né, que é um desfecho desastroso, um desfecho dramático. Eu estou com o drama dentro da minha casa, que é o fechamento do Liesen da Barra. Tá? Desastroso, volto a dizer, desastroso, da forma. Tá? Agora, esperar, né, que essa solução viesse de um gestor, de um salvador, né, talvez foi o erro. Né? Por isso que quando eu falo aqui, olha, vamos aqui dar valor ao Hashomer Hatzair, vamos dar valor às escolas judaicas, vamos dar valor às sinagogas. É um chamado à nossa participação, porque depois não adianta a gente falar, olha, fechou. Fechou por quê? Fechou porque você não botou teu filho, não botou teu neto, não recomendou, etc. Né? E aí sobra a bomba na mão de um gestor que, às vezes, acaba dessa maneira, um trauma terrível. Né? Então, assim, não esperemos salvadores da pátria, vamos pegar a responsabilidade coletiva, né, conforme aqui o chamado. Né? Você colocou também, Germano, quando que a gente está sendo judeu ou não está sendo judeu? De uma maneira muito simples para mim, no momento que a gente não está consertando o mundo, no momento que a gente não pegou essa responsabilidade, na forma que o Rodrigo colocou aqui, uma responsabilidade de Tikkun Olam, enfim, de melhorar esse mundo, a gente não está sendo judeu. Mas, assim,
Mais alguém aqui quer falar alguma coisa? Rodrigo, tá contigo. Teodoro tá tranquilo aí, né? Tá tranquilíssimo. Enquanto ele estiver escalando aí, tá tranquilaço. Quando ele subir no lustre, você não deixa, né? Não, então, para mim, uma possível resposta está no final da Parashá, e eu vou compartilhar mais uma vez para a gente ver, porque é um passuco super bonito. O último passuco da Parashá antes de Shoftim. Ish kematanat yado kebirkat Adonai Elohecha asher natan lecha. Cada um com o que você pode dar de presente de acordo com a bênção que Deus deu sobre você. O que significa esse passuco? A gente está lendo antes que 3 vezes por ano as pessoas têm que, os homens, mas todo o povo tem que subir até Jerusalém e está escrito: não deve subir até Jerusalém de mãos vazias. O que isso significa? E para mim, qual é a resposta da responsabilidade de ser o povo escolhido? A gente só vai manter, eu acho que vai muito de encontro com o que você falou agora, Vitor, a história do Liesen. Porque a nossa responsabilidade, antes de tudo, é de cada um de nós. Eu acho que isso que manteve o povo judeu durante tanto tempo é que cada indivíduo na comunidade, na sinagoga, na cidade, se sente responsável pelo outro. Ou seja, eu preciso a todo momento pensar o que eu posso dar do que eu tenho na minha casa, do que eu tenho na minha conta do banco, para ajudar o outro. E isso que acontecia desde a época do templo, que as pessoas chegavam no templo, eles não... Parte da doação que eles faziam eram para os pobres de Jerusalém. Eram para as pessoas que não podiam trabalhar. Ou seja, a responsabilidade que eu tenho com o próximo para formar uma comunidade, para formar um povo, para formar uma sociedade, ela é muito grande. E ela é sobre todo mundo. Quem tem menos, doa menos, mas não deixa de doar. Quem tem mais, doa mais. A doação conforme as bênçãos que eu recebi de Deus. Ou seja, a resposta de ser o povo escolhido, antes de ser escolhido, nós temos que ser povo, nós temos que ser comunidade, nós temos que ser responsáveis uns pelas vidas do outro, e não ver o outro e falar, ok, o Eliassim está fechando, eles não fizeram uma boa administração, deixa para lá. Não, cada um de nós somos responsáveis por isso, como você falou. E eu acho que é isso que mantém a vida dentro da comunidade. O fato de que cada um, a todo momento, nós somos obrigados a dar um pouco do que nós temos para a coletividade. Então, a vida entre indivíduos é uma vida coletiva. Isso está presente no Shabat, isso está presente nos Hagim, isso está presente durante o dia a dia. Ou seja, a pergunta é como o que eu faço para continuidade dessa coletividade, desse coletivo, e agora que a gente está chegando daqui a pouco em Hagei Tishrei, Yom Kippur, é fazer Heshbon Nefesh, é fazer a minha relação com a minha alma, do que eu fiz até esse ano e do que eu posso fazer ano que vem. Eu acho que isso é o começo da nossa responsabilidade. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Alguém na web quer falar no Zoom? Alguém aqui? Tá? Rodrigo, você quer falar? Não? Bom, gente, então assim, só desejar aí um Erev Tov, um grande abraço a vocês todos aí em Israel. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, pela participação. Um beijinho para o Teodoro. Teodoro participou bem. Parabéns, Teodoro. É isso. Desejar aqui uma boa quinta-feira a todos, um Shabbat Shalom.
E mais uma vez, vamos prestigiar as instituições. Não precisa ser com dinheiro. Dá o que você tem de melhor. Sabe o que é o que tem de melhor? Bota Tempo. alguém lá para ir na escola, para participar do movimento juvenil, para vir na sinagoga. Ah, não tem o que dar, você pode dar a tua presença. Né? Dá o que você tem de melhor, não tem dinheiro. Tem sim, você pode participar. Precisamos de gente, não precisamos, às vezes, de dinheiro. Bom, também. Bom, é isso aí, um grande abraço. Abraço. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau. Tchau, tchau.